Aí, Oi, Jorge, querido. oi Boa Lu, tudo bem? tarde. Boa tarde, quanto tempo? Quanto tempo? Como é que está aí na Argentina, Jorge? Frio? Tá Tá tudo bem, Lu, frio? graças a Deus, né? Apesar dos Ai, pesares, da pandemia, de tudo, a gente tá bem. E aí, como que tá aí? ai. Aqui tá frio também, Jorge. Deu uma esfriada hoje, tá bem friozinho aqui, meu anjo. Sei. E aí, vamos para a live, então? Vamos para a live. Deixa eu te apresentar, então. Por favor. Pessoal, esse é o Jorge, ele é médico veterinário. Hoje ele se encontra na Argentina, cursando medicina humana. Nós nos conhecemos na faculdade e eu convidei o Jorge aqui para ele falar um pouquinho sobre a medicina humana junto com a medicina veterinária, para ele fazer essa ligação e contar para vocês como está sendo essa experiência lá na Argentina, né? Jorge, muito obrigada de você ter aceito. Eu sei que você está cheio de compromissos aí, eu sei que você está estudando online, que está bem complicado, mas eu te agradeço por você ter tirado esse tempinho aqui para vir fazer esse carinho para a gente, tá bom? O canal está aberto para você, seja bem-vindo e vamos embora. Pode começar a tua história que é linda. Obrigado, Lu. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao convite, né? Dizer que, além de sermos colegas de profissão, nós também somos muito amigos, né? Sim, Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de como a gente se conheceu, porque isso está intimamente relacionado com a minha carreira, né? Uma das minhas sim. carreiras. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, eu nunca fiz lives, então é a primeira vez que eu tô aqui. É bem diferente. Na verdade, é bem parecido com uma ligação de vídeo, né? Mas, enfim. Sim, é praticamente uma ligação de zap. Isso. Bom, então, a Mônica tá falando aí. Ah, obrigado, Mônica. É, essa Mônica é a que fez a live com você, não é? Oi, a nossa Foi? Mônica. Um beijo, Mônica, colega de profissão também, né? Então, Sim. vamos lá. É, o meu nome é Jorge, como a Lúcia já me apresentou, né? Fiquei muito feliz com a apresentação, inclusive. Eu sou natural de uma cidade que se chama Santa Cruz das Palmeiras, que fica no interior de São Paulo, pertinho de São João da Boa Sim. Vista, pertinho de Águas da Prata, né? Eu tenho completo agora 25 anos, nesse ano de 2020, e eu comecei a minha história na veterinária, na verdade, começou em 2014, que foi o ano em que eu comecei a faculdade de veterinária lá na nossa instituição de ensino, lá na Unifeob, em São João da Sim. Boa Vista, né? Então, como aconteceu? Eu prestava faculdade de medicina e tudo mais, e, obviamente, por muita concorrência e todos os problemas que a gente conhece, foi difícil de conseguir entrar na faculdade de medicina. E como eu já tinha minha irmã na área da medicina veterinária, né? A minha irmã e meu cunhado são veterinários. Eu pensei, bom, Sim. vou começar porque é medicina da mesma forma, é uma medicina incrivelmente linda e vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos começar, vamos para lá. Aí fui para a Unifeob em 2014, comecei a faculdade, né? Comecei amando a faculdade, porque a medicina veterinária é uma ciência, né? É importante ressaltar Sim. isso, que é uma Sim. ciência, e que envolve muito do amor ao animal e também do amor às pessoas, né? Isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, porque quando a gente fala da medicina veterinária, muitas pessoas dizem: "Ah, a pessoa foi fazer veterinária porque não gosta de lidar com gente". Aí a gente chega na faculdade e descobre que não é assim, É né? tudo diferente, né, Jorge? Isso, que nós chegamos na faculdade e a gente tem as aulas de semiologia animal, porém também temos nossas aulas de atendimento clínico, para que a gente possa entender realmente como lidar com as pessoas. Porque por trás desse Sim. animalzinho tem um tutor, né? Mas beleza, então comecei em 2014 a faculdade. Em 2014 eu me envolvi nas monitorias, né? Não sei se todo mundo sabe o que são as monitorias, mas monitorias são classes de. Classes não, como que fala? São Como turmas, se, né? como se fossem algumas aulas de ajuda, né? Que a gente fala. Aqui na É um Argentina eles chamam. reforço.
Isso, aqui na Argentina eles chamam de ajudantes, que são os monitores, Ah, ok. certo? É isso. Então comecei lá na anatomia, comecei conhecendo o meu amigo Pedro, meu grande amigo até hoje, nosso amigo, né, Lu? Também Sim, veterinário. preciso trazer o Pedro aqui também. Preciso descobrir em que Também, lugar do, também. do mundo ele está. Que saudades, né? Bom, começamos então, aí eu comecei nessa vida da monitoria e de repente eu acabei conhecendo a professora que ela era responsável pela matéria de morfofisiologia, que era a matéria que envolvia fisiologia animal, bioquímica, e eu particularmente amo essas matérias de começo de curso, Sim, né? E foi aí, em uma dessas salinhas, que eu conheci a doutora Lúcia Beckelli. verdade. Eu Isso, me lembro, Jorge. isso. Ó, a Mônica tá perguntando cadê o Pedro. O Pedro, hoje em dia, ele vive em Santos e ele trabalha por lá. Também tá super feliz. Você pode fazer Sim, uma live com ele, né, Lu? Qualquer dia. sim, vou tentar Bom, achar o Pedro por aí. conheci então a doutora Lúcia Beckelli, que na época era a estudante Lúcia, né? E eu, estudante Verdade, Jorge. E a verdade, doutora Jorge. Lúcia estava um ano à minha frente na faculdade. Ou seja, eu era do Sim, primeiro ano, como a gente chama na faculdade, era bicho, né? E a Lúcia era minha veterana que estava no segundo ano. E a partir disso ela sim. me olhou e disse: Jorge, você vai ser o meu pupilo. E eu nunca me Verdade, esqueço disso. Jorge, verdade. Eu, não, eu Nossa, nunca você me lembra esqueço disso. disso? Eu nunca vou me esquecer porque foi aí que a gente ficou amigo, né? Foi aí É que a porque gente você era muito começou. esforçado, né, Jorge? Pessoal, o Jorge era um aluno muito esforçado. Ele ia atrás de tudo, ele se empenhava. Quando ele conheceu a monitoria, ele já quis fazer de cara, ele gostou dessa história de querer ajudar os outros, né? Já veio meio que nato, aí predestinado a ser um ajudante não só de animais, mas de humanos, né? A gente conseguia ver Isso. isso no Jorge muito, de uma forma muito transparente, né? E ele seguiu esse caminho da monitoria praticamente a faculdade inteira, né? O que deu muito orgulho para todo mundo, né? Um Então, longo não que caminho, você né? tenha sido, não que você tenha sido meu pupilo, mas você foi uma descoberta, uma linda descoberta, né? Isso foi muito legal. Então aí você fez essa faculdade, né? Se formou, é, seguiu o teu caminho e de repente você foi embora, né? De repente você abandonou todos nós Foi, e de repente foi, você estava indo para a Argentina mudar de foi. carreira, né? Claro. Isso Ah, foi um e grande boom aí, na minha vida. Foi uma sim, mudança muito grande, né? Inclusive, eu assim, queria ó. que você Pode falar, Lu. pode falar. Então, essa mudança sua pegou todo mundo de surpresa, porque você era um aluno muito dedicado e tinha tudo para ser um super mega veterinário bom, né? Daqueles bons mesmo. E de Aham. repente você mudou o caminho, você assustou todo mundo, foi para a Argentina, fez tudo assim sozinho, né? Praticamente, não pediu muita ajuda de ninguém, você decidiu que você ia e foi. E eu queria saber o que que aconteceu, né? De repente você foi para a Argentina, e aí? Como é que foi esse negócio? Como é que aconteceu Então, essa transição da veterinária para a humana? O que que aconteceu nessa claro, cabeça? claro. A Mônica perguntou por que eu não terminei a veterinária. Na verdade, eu terminei, né? Eu sou médico Terminou, ele é veterinário, médico veterinário. isso, é graduado, recebido e tudo. Bom, então o que acontece? Vou tentar contar de uma maneira resumida os eventos que me levaram a mudar de carreira, não a mudar de carreira, mas para tentar uma carreira diferente que eu vou explicar que está intimamente relacionada, né, com o momento em que eu vivi como médico veterinário, né? Até Sim. porque eu venho de uma família de médicos veterinários, como eu já disse. Ah lá, é o Santos Vet é o. Ai meu Santos Deus, é é o o doutor Luiz. É o Luiz! Luiz, não Oi, é? doutor Oi, Luiz! Que Luiz! delícia! Senta aí! Que gostoso! O Luiz, ele foi, né, eu conheci o Luiz quando ele ainda, se eu não me engano, ele fazia biologia, né, Lu? E aí depois ele foi pra veterinária pra ser bicho, nossa. Enfim, Nossa, ele é fantástico. Ele vai estar aqui na próxima live. O Dr. Luiz claro, está um mexendo grande com veterinário todos. especializado na área É, de animais silvestres, né?
sensacional, fazendo um trabalho cada dia mais lindo, mais bonito, corajoso, dedicado, muito orgulho, Lu. muito Sim. orgulho mesmo. Olha, doutor Luiz, a semana que vem é você. Então É, vamos eu vou lá, estar aqui Jorge. assistindo sua live, Lu. E o pior é que assim, olha, o melhor, né? São todos tão amigos que se a gente ficar aqui, a gente passa a live conversando, né? Passa, exato. Bom, então, Vamos falar dessa continuando, né? transição, Jorge. Sim, continuando. Depois que eu conheci a doutora Lúcia Bekele na minha faculdade, lá no primeiro ano, nos tornamos amigos, né? E isso me influenciou muito, porque através da nossa amizade, também do nosso companheirismo em relação à faculdade, a Lúcia me ensinou muitas coisas. Não só da parte técnica, mas também sobre a vida, né, Lu? Me ensinou a Você está pensar sobre dizendo. mim, né? Me ensinou a pensar sobre mim, me ensinou a construir muitos conceitos dentro do que eu acreditava e do que eu conhecia, que me levou a tomar uma decisão, né, de tentar uma nova carreira e não uma outra carreira, mas sim uma nova carreira, Sim, certo? sim. Porque eu amo medicina veterinária de todo o meu coração. Bom, o que aconteceu foi que, durante o transcurso da faculdade, por ter contato com a área laboratorial, eu acabei me interessando muito pela área de diagnóstico, né? Ah, Eu sim, fui monitor de patologia na faculdade, de patologia veterinária. Nós trabalhávamos sim. sobretudo com a área de oncologia, com diagnóstico oncológico. Então eu literalmente trabalhei com câncer durante os últimos anos de Verdade. faculdade, né? Fazendo necrópsias, fazendo processamento histoquímico, histopatológico, né, imunohistoquímico, tudo que a gente podia fazer em relação ao diagnóstico, eu me interessei e fui procurar sobre. Porque é a área na medicina veterinária que me interessa, é a minha área como médico veterinário, é a área de diagnóstico, tá? O que Sim, sempre acontece? foi, verdade. Sempre foi, eu sempre gostei da investigação. Eu sempre Sim, gostei de investigar, né? Aí o que acontece? Quando foi o ano em que eu estava do terceiro para o quarto ano, acho que foi isso. Isso, do terceiro para o quarto ano, eu fui visitar a minha irmã. A minha irmã ela vive em Santa Catarina, né? Ela mora lá no sim, litoral de Santa Catarina. Tem a clínica dela junto com o meu cunhado. E eles me chamaram sim, para fazer. Bom, eu fui ver a minha irmã, que fazia 2 anos que eu não via ela. E também aproveitei para fazer estágio, né? Aí, conforme eu estava lá e estava trabalhando junto com a minha irmã, eu comecei a perceber algumas coisas, né? Que aquilo que eu gostava dentro da medicina veterinária, dentro de uma clínica, né? Porque a clínica da minha irmã, né, explicando aqui, ela não faz a parte de diagnóstico. A parte de diagnóstico é terceirizada. Então, com a minha irmã, eu tinha tá. contato com a clínica e a cirurgia somente. E Sim, eu me sentia assim, eu sabia fazer muito bem o meu papel. Eu sei desempenhar muito bem o meu papel como médico veterinário, como clínico, porque, como a gente bem disse, eu sempre me esforcei muito para aprender. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, né? Então, o que aconteceu foi que eu estava trabalhando na clínica, só que eu me sentia eu mesmo quando eu estava dentro de uma sala cirúrgica. Quando eu tinha sim, um bisturi na minha mão, eu sentia que eu sabia o que eu estava fazendo, né? Sabe sim. aquela coisa da vocação, né? E a minha irmã, em um dos últimos dias que eu estava lá, ela me chamou e falou assim, viu, vamos almoçar e conversar só nós dois. E fomos conversar e Sim. ela me disse assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela me falou assim, você já percebeu que você faz muitas coisas muito bem? Todas as coisas que você faz muito bem, inclusive algumas coisas melhor do que a gente que já está formado há um tempo. Porém, quando você está clinicando, eu sinto como se você fosse um robô. Só que Verdade, quando você Jorge, está na verdade. cirurgia, só que quando você está num centro cirúrgico, você sabe o que você está fazendo, né? E aí eu comecei a pensar, a minha facilidade com anatomia, de ser monitor de anatomia, de gostar desses conhecimentos prévios, estava tudo relacionado e já me direcionando para esse tipo de futuro. E ela falou assim para mim, minha irmã, viu, por que você não tenta fazer medicina na Argentina? Eu soube que lá você pode fazer a faculdade sem precisar prestar vestibular, né? Porque, na verdade, Tá. o que sempre me impediu de tentar essa carreira no Brasil era a dificuldade do vestibular. E, bom, tudo que a gente sabe que é de conhecimento Então, popular. deixa eu só te cortar um pouquinho. O incentivo partiu das pessoas que te observavam
e da sua Claro, própria família, né? Da sua irmã que é sim, veterinária, que sim, já tem uma experiência na área, né? claro, Então, essa descoberta veio também dos conselhos dos amigos. Então, é importante também a gente ouvir o que as pessoas falam para claro. a gente, Não, né? exato. Porque às vezes a gente está no meio do turbilhão e a gente não está percebendo alguns detalhes, né? Então, quando você está fazendo uma faculdade, é muito importante que você leve em conta também a opinião, assim, dos outros em relação à opinião boa, né? Que eu digo, Jorge, aquela Claro. opinião que faz crescer, que quer ver teu bem, né? Então, assim, importante foi. Então, o start veio dessas opiniões e você caiu, então, na faculdade de medicina humana, no meio da Argentina, foi isso? Isso, foi isso mesmo. Bom, e aí o que aconteceu? Eu voltei, né? Eu estava fazendo estágio. Olha, a minha madrinha me falando oi, oi. Oi! E o que aconteceu foi, quando eu voltei da cidade da minha irmã, né, que eu fiz estágio com ela, em 2016 para 17, nesse final de ano, eu cheguei, voltei para o estado de São Paulo, fui para faculdade e pensei, cara, eu preciso começar a pensar no que eu quero, entendeu? E nas Sim, portas que a vida vai começar a abrir para mim. Porém, eu não queria sim, deixar de terminar esse curso, que é um curso muito bonito e que eu amo de paixão, sim. medicina veterinária, entendeu? Ah, é fantástica, né, Jorge? É apaixonante, né? Claro, e faltava o quê? 2 anos para eu terminar a faculdade. Então eu pensei, eu não vou parar um curso na metade para começar outro. Eu ainda sou, bom, eu sou jovem, bom, vamos terminar e começar um outro ciclo depois, né? Beleza. A minha avó! Oi, Oi, vó! vó! Hi, Billy! Bom, beleza. Chegando lá, de volta em São João, eu comecei a me dedicar a estudar de novo e pensar, estudar como eu poderia começar a minha carreira em outro país, né? Porque aí são muitos empecilhos que a vida coloca na nossa frente e ao mesmo tempo muita burocracia, né? E se a gente realmente não tem vontade de coração, a gente não vai em frente, né? Porque é realmente algo muito difícil de ser feito para quem não sabe se quer, entendeu? Porque se a pessoa quer de verdade, sonha de verdade, ela vai, ela busca, ela consegue, né? Exato. Bom, aí acabou que em Nada é fácil, 2000, né, Jorge? não, Nada é acabou, fácil, né? aí acabou que em 2000, Sempre tem os empecilhos. isso. Em 2018, eu terminei o curso de medicina veterinária pela Unifeob, me formei, tive a minha graduação, colei grau, toda aquela coisa, né, que a gente sabe como que é, enfim. Com Sim, muita honra, muito feliz, né? Sempre com um aprendizado muito grande, sempre com um contato muito bom com profissionais diferentes, de áreas diferentes. E eu pensei sim, assim, tive oportunidades de emprego, né? Tive muitas oportunidades de sim. emprego em áreas diferentes. E eu pensei assim, ou eu paro agora o meu sonho e vou trabalhar com um curso, com uma carreira que eu amo, porém, que eu sei que no futuro pode ser que eu me arrependa disso, porque nesse momento tem uma porta que está se abrindo para mim, né? Sim. Que era a ideia de vir estudar na Argentina. E por sorte não, né? Por Deus, o que aconteceu foi que uma amiga minha, a Mari, a Mariana Ferreira, ela havia se mudado para a Argentina um ano antes de mim, ela se formou na sua turma, né, Verdade, Lu? é verdade, a Mari foi para aí, é mesmo. Isso. E eu via os stories do Instagram dela e tudo, e eu falei assim, vou conversar com ela e vou ver como ela fez para ir para lá. Preciso de uma E ajuda, aí preciso você ver se se jogou no mundo, né? falei, preciso Com ver a se cara e essa coragem. ideia, preciso ver se essa ideia, ela pode ser realidade, se ela é palpável. Porque assim, não Exato. só de sonho vive o homem, né? Então, a gente tem que Ah, é se planejar, verdade, né? De muito né? trabalho também, né? De muito De muita esforço. dedicação, é Exato. verdade. Exato. Boa essa frase, muito boa. Eu me formei em 2018, então, né? E eu tinha planejado vir para a Argentina em março de 2019, né? Tanto que eu Tá. cancelei minha festa de formatura, eu cancelei tudo, porque ia ser depois desse tempo. Mas o que aconteceu
foi que os meus documentos não conseguiram ficar prontos a tempo, porque a Argentina tem uma burocracia um pouco diferente, aqui as coisas andam um pouco mais lentas que no Brasil. Acredite. Jorge, deixa eu te dar uma paradinha, deixa eu te falar uma coisa. Aham. Então, é assim, eu gostaria que a gente focasse nesse negócio. Então, assim, a pessoa teve a inspiração, teve a vontade de ir, viu que é possível fazer isso. Então, qual que é, assim, o primeiro passo, pelo jeito, é ter paciência, né? Porque as coisas aí funcionam de uma maneira, E, você está me dizendo, um pouquinho mais lenta, né? claro, eu diria que o primeiro passo é ter vontade, tá? Vontade. É ter força de Tá, vontade, né? E depois o tá. segundo passo é você ter perseverança, você ter persistência, porque é um caminho que vão existir muitas coisas que vão tentar bloquear o seu caminho, tá? Eu não minto, eu tô falando a verdade, porque assim foi comigo, assim é comigo até hoje, tá? A gente vai Sim, chegar até onde eu quero sim. dizer. Mas enfim, se você teve essa vontade, né, você sentiu no seu coração que essa é a sua vocação e que você quer de verdade, eu te digo, vai, entendeu? Sim, Vai, estuda uma maneira de conseguir sair, né? Estuda o idioma, porque o idioma é muito importante, né? Nós sim, assistimos aulas aqui, todas em espanhol, com pessoas que falam o castelhano, né? Que eles dizem aqui que é um sim, espanhol um pouco mais sim, enrolado, com umas gírias, né? sim. Que fica um pouco. Obrigado, Mônica. Que fica um pouco difícil, um pouco diferente, mas enfim. Aí eu comecei a tentar me dedicar a estudar o espanhol a partir disso. Então, nesses 2 anos que faltava para eu me formar na faculdade de veterinária, eu usei para planejar a minha vida. Eu coloquei no papel assim. Hello, Billy. Desculpa, Hello! Eu hello, coloquei no papel Billy. assim. O que eu gostaria de ser e o que eu sou. Sabe? Quando a gente faz esse planejamento, quem eu sou e quem eu quero ser, né? Eu Sim. coloquei uma lista de quem eu era e uma lista de quem eu gostaria de ser, certo? E Ah, que legal. Bacana. eu comecei a ver quais eram os pontos que eu deveria aprender a caminhar para poder chegar a esse objetivo. O primeiro Sim. deles era estudar o idioma, porque era o que mais ia me custar, né? Era o que mais ia demorar para eu aprender, era o que eu ia O mais precisar de um importante, né, tempo. Jorge, também. Porque como Óbvio, é que você óbvio. vai, né, fazer uma faculdade técnica, tão técnica como a medicina humana, sem ter essa base em línguas, né? Então a gente está nos passos. Vamos lá. O primeiro passo, Isso. Então, o paciência, primeiro passo, perseverança. isso, o primeiro O passo, força segundo de passo, vontade, força de perseverança, vontade. paciência e E se aprender dedicar a a estudar o língua. idioma. Exatamente. Sim, Porque assim, amiga, sim, quando nós estudamos um idioma, nós não estudamos apenas palavras de um dicionário. Eu gosto muito de dizer isso. Eu tenho alunos de espanhol, e eu sempre digo isso. Estudar um idioma não é você estudar as palavras de um dicionário. É você estudar a cultura e a essência de um povo. Certo? tá. Eu digo isso É porque verdade. Por quê? Quando você chega no país, se você não estudou como funciona a cultura deles, você não entende o senso de ironia, você não entende as gírias, você não entende as intenções. É como se você abrisse um livro e falasse palavras que eles muitas vezes não vão entender o sentido que é, né? Sim, Então, isso é uma coisa muito importante. Você juntar, assim, um bom tempo da sua vida para você se dedicar a estudar o espanhol. Muitas pessoas aprendem idiomas rápido, muitas pessoas aprendem idiomas devagar. Então, é muito importante você se conhecer, o autoconhecimento. Certo? tá. Jorge, Depois, vamos seguindo aqui, porque senão não consigo, senão eu vou ter que fazer uma live com você de 20 horas, que é o que eu queria fazer, ficar aqui 20 horas com você. Mas eu tenho uns assuntos, o tempo corre rápido, né? Você percebeu como que sim, coisa vai, daqui a pouco a gente tem que falar tchau um para o outro. Eu claro. queria que você falasse. Então, assim, acho que já deu para perceber, gente, que se você quer fazer medicina humana, você tem que ter foco, como sempre, força de vontade, paciência e dedicação. Essas são, Tá. sempre vão ser as fórmulas de você estar ingressando numa faculdade, seja de medicina veterinária, seja de Qualquer medicina curso. humana. Então, essa primeira parte que eu queria que você fizesse essa apanhada, é exatamente para a pessoa perceber que continua não sendo o oba-oba, né, gente? Continua sendo a dedicação, o esforço, não é fácil. E assim,
Agora, eu queria pular um pouquinho dessa história, porque a história do Jorge é maravilhosa. Eu quero que depois, eu vou deixar de alguma forma aqui, junto com a live, essa história, essa caminhada do Jorge, mas eu queria unir, porque assim, a gente já está chegando no momento da live, que eu preciso que você una, Jorge, o momento atual com essa sua nova etapa. Porque aqui no Brasil, quando a Covid chegou, nós, que somos profissionais da saúde, fomos convocados para fazer um registro, né, pelo governo. O governo queria saber quem eram os profissionais da saúde, nisso foram incluídos os médicos veterinários, e muitos deles acabaram realmente e estão ainda prestando serviços no combate à Covid-19, né? Alguns em atendimento, outros direto, assim, não fazendo o papel do médico humano, que esse é único, exclusivo, mas dando aquele suporte, né, nos Aham, hospitais, as informações, que é a nossa área também, informar a população o que é certo e o que é errado, né? claro. Então, eu queria saber se aí na Argentina, você que está na Faculdade de Medicina Humana, também ficou sabendo de procedimentos assim, onde os médicos veterinários acabaram dando suporte para os médicos humanos. Como é que Claro. funcionou a Covid aí? Como é que estão as coisas aí? Então, Lu, isso é uma coisa muito importante, né? A gente falar do papel do médico veterinário, porque parte do nosso currículo engloba, está relacionado ao combate de doenças zoonóticas, né? Ao combate de Sim, doenças que sim, são sim, transmitidas de importante. animais Eu para o ser bato humano. nisso, eu bato nessa tecla de quanto a zoonose é importante. Eu estou sempre falando, Sim, gente, zoonose tem que ser estudada, é importante, a matéria é fundamental, tem que estudar. exato. Bom, o que acontece aqui é que as leis são muito diferentes de um país para o outro, né? Por exemplo, Sim, no Brasil, os médicos veterinários, nós nos formamos como médicos veterinários. O nosso título é bacharel em medicina veterinária. Ponto. sim. Aqui é um pouco diferente. O título do médico veterinário aqui não é como médico veterinário, é sim veterinário de ciências veterinárias e ambientais. De forma Ah, que que, interessante. sabe aquelas matérias que a gente tem na faculdade que a gente acha que são super bobas e falam um pouquinho da medicina humana em relação à veterinária, que é exatamente esse link Sim, que a gente está querendo juntar? sim, Aqui a faculdade, as sim. faculdades não têm esse foco. Então, eles não conseguem Ah, ter esse pensamento epidemiológico em relação ao mundo que nós temos, entendeu? E também eles não entendi, têm a autorização legal de poder atuar da forma como os médicos veterinários no Brasil foram convidados para atuar numa situação de extrema emergência de pandemia, né? entendi. A Jenny, oi E, Jenny, e então não deu. Então essa conexão aí na Argentina não aconteceu. não aconteceu, porém não foi necessário também, tem essa ressalva. Por quê? Ah, verdade. Existem muitos médicos. Entendeu? A gente tem que pensar na densidade geográfica, na densidade, desculpa, demográfica, né? Na quantidade de Sim, pessoas que tem no país em relação à quantidade de médicos, né? O Brasil necessitou entendi. dessa medida de extrema urgência porque a demanda de pacientes não era suprida pela quantidade de profissionais da área da saúde, médicos humanos que existiam. Aqui isso não aconteceu, Sim, porque eu vivo numa cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, só que a gente tem a Universidade Nacional, né? Universidade Nacional de La Plata, que é a a Universidade Nacional de La Plata, e é a faculdade onde eu estudo. Como uma faculdade nacional, tem bilhões de médicos, entendeu? Você chega na faculdade, sim. pula médico por todas as janelas. É desse jeito que acontece. É engraçado isso, né, Jorge? Cada região tem a sua coisa, né? Que interessante isso, não? A Isso. Argentina é Porém, uma fábrica de médicos, né? claro, Que coisa boa. sim, porém vale, né, ressaltar, isso é uma coisa extremamente importante, principalmente porque às vezes essa live depois vai ficar no seu canal, não sei como chama isso, eu sou Vai. muito antigo para essas coisas. Enfim, e pessoas vão ver, estudantes podem ver e o que eu gostaria de dizer é, a área epidemiológica, na minha opinião, é a área mais importante de atuação do médico veterinário. Por quê? Sim, eu também acho, Jorge. Eu também Sim. acho. E por que a gente Quando diz se isso? pensa em mundo, eu também acho. E por que a gente diz isso?
um médico veterinário clínico, não menosprezando o serviço dele, mas um médico veterinário clínico, ele cuida da saúde de um indivíduo. Enquanto um epidemiologista, um médico veterinário epidemiologista, ele cuida da saúde de uma população. Ele cuida da É saúde do verdade. povo, né? E É verdade. nesse momento que um vírus que saiu lá da China, literalmente, né? E chegou aqui do outro lado do mundo em menos de 2 meses e estava matando milhões de pessoas, marca a importância disso. Na realidade, a Verdade. falta de importância que as pessoas deram nessa profissão, nesse setor da profissão, né? Que a gente diz. É. Então, eu acho super importante a gente sempre ter esse pensamento, esse link entre uma coisa e a outra. Pensar que nós não somos, só porque nós somos o topo da cadeia alimentar como seres humanos, né? Na nossa sociedade antropogênica, que a gente fala, né? Antropocêntrica, aliás. Não significa que a gente tem que ignorar os outros seres que existem na nossa cadeia Com alimentar, certeza. né? Com Porque certeza. Muito interessante. qualquer desbalanço pode provocar efeitos que podem levar a pandemias. Isso foi 2020 foi a prova disso, né? Verdade. Eu falo sempre que a gente está pagando uma conta muito alta por muitos erros cometidos, né? Erros e muitas omissões, né? Inclusive omissões de querer saber o que estava realmente acontecendo, né? Muito É, descaso, vai né? muito descaso. Vai passar, a gente tem certeza que essa pandemia vai passar. Como eu falei na live da Mônica, estamos esperando a ciência vai vencer esse vírus, isso não tenha dúvida, né? Mas precisamos parar e pensar o que aconteceu, né? Por que que aconteceu isso? Claro, claro, Ô Jorge, deixa eu te fazer mais uma pergunta. claro. O fato de você ter estudado medicina veterinária, ter se formado um médico veterinário, te ajudou nas matérias, está te ajudando nas matérias da medicina humana? Ou assim não tem absolutamente nada a ver? E assim, não, Lúcia, não tem nada a ver, Me medicina humana é ajuda, Lu. medicina humana. Claro, me ajuda bastante. Me ajuda bastante a conseguir entender como estudar, principalmente, né? Me Tá, ajuda não em relação ao conhecimento específico, porque é um pouco bem diferente, né? Muitas coisas são bem diferentes. Quando a gente fala sim, não da parte de celularidade, mas principalmente da parte bioquímica, da parte biofísica e biológica, é bem diferente. sim. Então, o que acontece é, que me ajuda sim, só que me ajuda em relação a estudo. Eu acredito que eu passei pela medicina veterinária, primeiro, para ser um profissional dessa área e poder ajudar os animais, como todos nós que somos veterinários, né? Sim. Porém, também, porque era um momento que eu precisava passar. Eu precisava E para me aprender a conhecer, estudar. né, Jorge? E para te conhecer, né, Lu? Por quê? Eu precisava aprender a estudar. Eu precisava aprender coisas sobre mim. Eu precisava me desenvolver como pessoa. Eu entrei na faculdade igual um bebê. Você lembra, né? Verdade, verdade, eu lembro. É Eu, praticamente um bebê mesmo, né? Um eu era bebê que precisava literalmente. querendo segurar a mão de alguém, né? Com as mãozinhas para cima. Eu lembro Exatamente. disso sim, Jorge. E com o Então tempo, você eu fui aprendendo a pode caminhar falar. sozinho, né? E eu acredito que esse tempo na veterinária me fez, então, em resumo, conseguir facilidade em conhecer as matérias, em saber do que elas se Sim, tratam, né? E ao mesmo tempo me ajudou a me desenvolver como pessoa, me ajudou no meu que desenvolvimento maravilha, pessoal, gente. né? A veterinária tem isso mesmo. Eu acho que esse contato que a gente tem com tantas espécies, essa experiência que a gente tem vendo os animais interagirem entre si, né? Isso ensina muito a como nós devemos nos comportar também com os nossos semelhantes, né? Os animais, eles têm esse poder de ensinar sem palavras, né? Com Exatamente. olhares, né? A gente vai observando e vai falando, puxa vida, ele é um animal e está fazendo isso, e olha eu o que, que eu estou fazendo. Então, realmente, a medicina veterinária, ela tem esse lado que é um lado só dela, sabe? Não tem jeito, é da veterinária. E assim, que bom que você conseguiu perceber, né? Isso e conseguiu se melhorar.
Porque eu acredito também, Jorge, que assim, a medicina humana deve ser de uma responsabilidade absurda, né? A nossa já é assim absurda, porque hoje os pets, os animais, sejam eles silvestres, exóticos, grandes, pequenos, eles são parte já da nossa existência, né? Quem não tem o seu pet, quem não tem essa coisa. Agora, imagino eu a responsabilidade e o cuidado que não seja medicina humana, né? Brinco eu que é só para os fortes, né? Claro. Porque deve ser uma coisa assim muito absurda do tamanho da responsabilidade. E eu sei que você tem Exato. essa competência, essa responsabilidade. Olha só, E, amiga, Jorge, a Mônica perguntou pra gente, rapidinho, se eu acho que a medicina veterinária me ajudou em relação à medicina humana, a estar aqui. Eu entendi assim a pergunta. Bom, como eu disse, e vou dizer mais uma vez, né, para ficar claro, a medicina veterinária me ajudou com conhecimento específico, sim, até certo ponto, obviamente, porque muitas coisas são diferentes e muitas coisas são bem mais aprofundadas. Não porque a medicina veterinária ela é parada no tempo, mas sim porque não existe tanto estudo científico quanto existem estudos científicos para seres humanos, porque vivemos em uma sim, sociedade antropocêntrica, né? Que valoriza o ser sim. humano como principal ser da cadeia alimentar. Bom, fora Ô, isso, fora o Jorge, conhecimento específico, o que me ajudou a medicina humana, o que me ajudou a medicina veterinária em relação à medicina humana, o tempo que eu vivi lá, foi mais as experiências. Foi aprender a me sim, fortalecer, me autodescobrir, né? Me transformar em uma pessoa que eu posso bater a mão no peito e falar, eu sou eu, entendeu? E eu sei quem eu sou, entendeu? E eu posso fazer o que eu quiser e ninguém pode bloquear os meus sonhos sem ser eu. Eu sou o único que posso bloquear os meus sonhos, né? com certeza. Sempre, né, Jorge? A gente acaba sendo sempre o responsável do nosso caminho, né? Não adianta botar a culpa em ninguém. Quando a gente quer fazer alguma coisa, não adianta. Falam que não, existem fatores. Não existe. Existe o fator quero conseguir. O Billy, que fala isso quando ele fala assim: coloque uma coisa na sua cabeça, faça ela virar realidade. Né? Então, Claro. assim, é muito legal isso que você está falando, é um esforço bonito que você está passando. Uma coisa que eu queria te perguntar, agora, como você faz parte das duas medicinas, né? Em breve será formado médico humano também. Hoje, Jorge, você conhecendo um pouco da medicina veterinária e conhecendo um pouco da medicina humana, conhecendo muito da veterinária e um pouco da humana, você acredita que as duas possam sempre andar em harmonia? Existe competição? Porque o povo adora, né? Falar assim, ai, vamos competir médico humano com médico veterinário. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que medicina é medicina, independente, né? E você, estando dos dois lados, você acha que existe essa possibilidade de sempre caminharem juntas por um bem maior? Ou não? Bom, É briga mesmo? Lu, eu vou responder a sua pergunta junto com a pergunta da Jenny. A Jenny me perguntou: Tá, qual foi a maior diferença que você notou dentro de uma medicina, dentro de uma ciência médica, para outra, né? Sem ser anatomia, sem ser o conhecimento, digamos assim, prévio, prático e empírico, primordial, né? tá. Pode Bom, ser. o que eu gostaria de dizer, e respondendo a sua pergunta junto com a dela, é que a grande diferença, o grande salto que eu tenho em relação aos médicos que. Aos médicos não, né? Perdão, aos estudantes de Tá, medicina agora que estudam esquentou. comigo, né? Qual é a Hum, diferença entre eu, que já fiz um curso de graduação de uma ciência médica, para uma pessoa que nunca fez e está fazendo medicina aqui pela primeira vez, né? A principal diferença está relacionada ao conhecimento de saúde pública, ao conhecimento zoonótico, ao conhecimento de doenças transmissíveis de animais para seres humanos, né? E aí eu digo isso e entendi. respondo com a sua pergunta, né? Porque você me disse, eu acho que é uma briga desnecessária, é algo que não Sim, deveria existir, porque todos os setores de uma sociedade, né? A palavra, o termo sociedade está relacionado à ligação entre pessoas. Entre uma pessoa que sim. consegue fazer uma determinada função e uma outra que não consegue fazer, só consegue fazer outra. E todo mundo se ajuda, né? E Porque não caminham tem como todo juntos, mundo né, saber tudo. Jorge? Exato. Caminham juntos, né? Para mim, a junção, o ponto de união entre as duas medicinas é a parte de saúde pública.
né? É a Com área de certeza. trabalho na saúde pública. E, infelizmente, é uma das mais esquecidas. É uma das que tem menos foco, né? Das que tem E tão atual, menos. né, Jorge? Tão atual com esse momento da pandemia, né? Que a gente Não, e está a comprovação passando. é essa, amiga. Sim, A comprovação da importância da união entre essas duas áreas é exatamente o momento que a gente vive. O momento em que pessoas se esqueceram lá no passado que uma sociedade não é feita somente de cursos estrela. Não é feito somente de médicos e de advogados ou de juízes, entendeu? Uma sociedade é feita por todos os setores. É feito por todo o proletário, né? sim. Ah, olha o Rabelo. Estamos todos no mesmo, estamos, estamos todos no mesmo barco e tentando rumar, indo em rumo. Não, estamos todos no mesmo barco, remando para o mesmo lugar, visando um mundo melhor, né, Jorge? É isso que a gente quer, com pessoas com mais condição de saúde, né? Com pessoas com mais condição de poder se cuidar, né? Que a gente possa informar para as pessoas como fazer da maneira correta. E as medicinas, elas vêm muito forte, muito importante, né, nesse trabalho. Então, eu também concordo com você, eu acho que não deve existir briga nenhuma, é uma bobagem isso. Médicos humanos são sensacionais e médicos veterinários também, né? O que nós Exato. temos é que nos dar as mãos e caminhar, assim como os biólogos também, que também é outro povo sensacional, né? Que Sim. tem outro tipo de conhecimento. Então, tudo vai virando um grande prato, né, para ser servido para a população, né, cheio de ingredientes, médicos, biólogos, tecnólogos, e aí vem todo mundo fazendo a sua Todas as parte, né? pessoas. Quem Todos. vende, quem compra, quem presta assistência, quem cuida da saúde. Tudo isso compõe a Exatamente. sociedade, né? Enfermeiros, né? Todos, gente, todo mundo tão importante, né? Não, não tem que haver essa separação. Jó, antes da gente fazer as considerações finais, eu queria que você desse uma mensagem para aquela pessoa que está querendo fazer a medicina humana, que está querendo ir para a Argentina. Você tem uma agência, Jorge, aí? É isso? Você ajuda as pessoas Isso, a isso. irem? Isso Como é mesmo. que Eu tenho. funciona isso? Bom, eu vim pra cá, né? Eu tenho que contar essa pequena parte pra fazer sentido, né? Sim. Do porquê. Eu vim pra cá, pra Argentina, e, bom, eu contratei uma agência de assessoria estudantil e essa agência acabou não Hum, cumprindo com todos os requisitos. Na verdade, eu acabei tramitando todos os meus documentos sozinho, tá? Pra te falar bem a verdade, foi isso que aconteceu. E, infelizmente, isso é uma tá, coisa que acontece demais aqui quando as pessoas vêm pra cá. Elas tomam golpes, tá. entendeu? E tem que sempre ficar com o olho muito aberto. Ah, Ó, então, presta atenção, nessa. pessoal. Ó, muito importante isso daí. Se vocês querem ir para a Argentina, procurem uma agência séria, porque olha o que o Jorge falou, Exato. existem muitos golpes, né? Não, Cuidado para não muitos, perder seu muitos. dinheirinho, cuidado para não perder seu tempo, cuidado para não chegar lá e ficar desamparado, né? Então vamos lá, Isso. Jorge. Então você fez Bom, isso, deu a partir errado. dessa. E olhando o mercado, né? O mercado que eu tinha aqui de. Eu precisava conseguir trabalhar com alguma coisa, né? Que conseguisse me gerar renda e que não atrapalhasse os meus estudos. Ou seja, algo que eu Sim. poderia trabalhar como home office e que eu tivesse que fazer trâmites apenas algumas vezes e tudo mais. E a partir disso surgiu a ideia de criar uma assessoria estudantil, uma agência de intercâmbio estudantil, né, que se chama Empezar. Que É, graça. depois a gente deixa Depois aqui você me o deixa arroba, tudo. tudo. Isso, eu quero Isso, deixar todos os seus contatos aqui. Você me passa tudo que eu já posto a live junto com os seus contatos. exato. E essa agência, né, nós fazemos, eu trabalho com outras pessoas, né, que somos sócios, e o que nós fazemos é prestar uma assistência de assessoria estudantil honesta, com um preço justo e que cumpre com aquilo que vende, entendeu? É basicamente isso. Porque eu, como E estudante, que é sei tão o quão importante, né, corrido é pra Jorge? gente fazer essa mudança, né? Isso. Então, assim, Aí é muito importante. a partir do momento que você teve vontade de vir estudar em outro país, olha lá que legal, o Rabelo falou que a esposa dele quer fazer medicina. Então, isso vai servir para você Ai, também, mestre. legalíssimo, super legal. Rabelo é nosso mestre Rabelo, professor, grande profissional também. Eu não tô vendo os comentários. Você travou eles aí com você, seu danado. Bom, Quem que, então,
Quem A que falou pessoa, isso agora, Jó? o Rabelo. Professor Rabelo? Isso, professor Rabelo. Oi, Rabelo! Tudo bom, menino? Bom, então o que eu digo? Quando a pessoa sente necessidade de estudar medicina em outro país, né? O que eu posso te dizer e indicar é o nosso serviço da nossa assessoria e nós trabalhamos com assessoramento de tudo, desde o momento em que a pessoa decide que vai cursar, de que ela vai querer mudar de país, que ela vai querer mudar e vai querer seguir o seu sonho e fazer aquilo que ela tem vontade no coração dela, ela fala com a gente e nós prestamos assessoramento 24 horas, todos os dias, até quando a pessoa chega aqui e tem todos os documentos dela em mão e a matrícula dela feita na faculdade. É desse jeito que Ô, nós Jorge, trabalhamos. que coisa sensacional, né? Você mudou de vida completamente. Você estava fazendo, fez medicina veterinária, se formou, daí você se lançou para a Argentina É, sozinho, né? Com a ajuda de alguns amigos, tudo mais, de certa forma, sozinho. Já sei que passou alguns perrengues, mas continua aí e vem aqui dar dessa entrevista dizendo que vale a pena, que as pessoas têm que se dedicar. Então, assim, sim. é muito bom ouvir isso. E ainda saber que você abriu uma agência aí que ajuda as pessoas. Porque, pessoal, imagina você chegar num país perdido, né? Ou esperar uma coisa e de repente não encontrar. Então, assim, mais uma coisa É, muito legal, né, que você está fazendo, que eu faço questão de deixar o teu contato. E claro. agora eu preciso te pedir para você deixar a sua mensagem final, porque infelizmente nós temos Já está 5 acabando. minutinhos. Passa rápido, né, Jô? É, Deixa uma mensagem bonita aí para o pessoal, que o depois que eu eu venho aqui posso. junto com você. Sim, eu sou uma pessoa que. Eu me considero uma pessoa otimista, sabe? Então, o que eu posso dizer, que eu posso deixar aqui de recado, se é que eu posso dizer que isso é uma mensagem inspiradora, né? Se eu posso me atrever a dizer uma coisa dessas, né? O que eu digo é: se você tem um sonho, busque o seu sonho. Vá atrás do seu sonho Isso. e não deixe que ninguém diga que você não pode. A única pessoa que pode dizer que você não pode é você mesmo. Só que não pense que o seu sonho vai ser construído de um dia para o outro e sem esforço. O sonho é construído com muito Exato. esforço. E essa é a parte que a gente não posta nas redes sociais, né? Então, É, é, é é através tudo muito disso. Então, bonito, né? o que eu digo, minha mensagem de fim de live aqui é: sigam seus sonhos, busquem o que vocês querem e nunca deixem que ninguém diga que vocês não podem. É isso que eu digo. Olha Ó o Rafa. aqui, ô Jorge, antes da gente falar tchau junto, eu quero te agradecer assim imensamente. Eu sei que você tem aí seus compromissos, por você ser aquele amigo lá desde a faculdade, por você estar sempre perto de mim, eu torço demais por você. Te agradeço os elogios, faço as mesmas palavras que eu fiz para a Mônica. Tudo que eu fiz lá atrás, eu só peguei na mãozinha. Os méritos são todos de vocês, né? Tudo o que acontece é mérito de vocês. E tenho também uma frase aqui para deixar para completar com a tua, que se a gente não passa pelas tristezas, a gente não consegue nem reconhecer a alegria, né? Então, assim, os perrengues vêm porque a gente precisa realmente aprender, não tem como. Só que quando a coisa começa a acontecer, quando o universo começa a conspirar, aí a gente consegue dar valor, aí a gente consegue dar a verdadeira importância de estudar, de ir adiante, de ficar uma pessoa melhor, né? Então eu queria te agradecer muito, pedir para você se cuidar aí na Argentina, tome cuidado. Eu sei que aí a situação está bem melhor do que aqui, mas continue se cuidando. E olha, desejo para você toda a felicidade do mundo. Não vejo a hora de você se formar médico humano, vai ser meu médico particular. Né? Tenho vários problemas, várias queixas, vou precisar de você 24 horas. E eu quero que você se fique sempre bem iluminado, como você sempre foi. Muito obrigada, Jorge. Lu, E eu vamos falar um tchau agradeço pro pessoal, demais. né? Eu agradeço demais e te digo aqui que, primeiro de tudo, muito obrigado, pessoal. Beijo para todo mundo. Fico muito feliz que todas as pessoas que a gente ama estão comentando, estão junto com a gente. Eu sou orgulhoso de Verdade. todos vocês, de cada um de vocês que, na área de vocês e no conhecimento de vocês, né, seja ele
não menor ou maior, mas diferente, né? Porque conhecimento nunca é maior ou menor, é diferente. Sim. Vocês E estão sempre aí cabe, né? lutando e fazendo o caminho de vocês. Muitos são inspiração, na verdade, a grande maioria de vocês são inspiração para mim também, tá? E Lu, você, meu bem, parabéns pela iniciativa. Parabéns por estar Obrigada. nadando contra a corrente, né? Não tá acomodada e sim tá tentando. Não, jamais. Sim estar lutando, Ó, sim estar Jó, tentando. E com essa iniciativa linda que é entrevistar pessoas da nossa área para conscientizar cada vez mais a população quanto ao papel do médico veterinário na sociedade. então é isso. Deixa eu falar aqui com o pessoal. Gente, esse é o Jorge, vou deixar a entrevista dele postada aqui daqui a pouquinho. Próximo entrevistado aqui, Dr. Luiz Santos, que mexe com silvestres. E depois temos o Dr. Ronaldo Moraes, membro do Bioparque Macuco, um biólogo, vai falar também lindamente aqui. Eu espero que vocês não percam, fiquem junto aqui com a gente, que a gente é pequenininho, mas a gente vai crescer. Tem muita gente olhando, viu? Ó, um super beijo, professores, amigos, vocês que estão aí, obrigada, viu? Vocês são uns anjos, uns amores. Jorge, você é minha paixão, obrigada. Vamos falar já tchau junto Obrigado. com o povo? Tchau, gente. Gente, pessoal, muito obrigada Beijo. pela presença. Foi um grande Beijo, prazer. Beijo, Lu. Beijo, pessoal. prazer meu. Tchau, tchau.